Oi galera, eu sou o Shiro e esse é o Japão Pop. E a partir de hoje, teremos um novo projeto no canal. Também faremos podcast e irá se chamar Japão Podcast. Esse tipo de vídeo será um pouco mais longo e no estilo podcast mesmo, para você somente escutar enquanto faz alguma coisa. Nesses podcasts, estaremos conversando com pessoas que entendem de cultura japonesa e também pessoas que estudam a língua japonesa. Nessa primeira edição, o tema foi Japão e língua japonesa. Espero que gostem desse novo projeto do canal. E agradeço a todos que participaram da primeira edição do Japão Podcast. Então vamos começar. Estamos começando o primeiro Japão Podcast do canal Japão Pop. E a nossa primeira edição vamos conversar um pouco sobre a língua japonesa e Japão em geral. E hoje contamos com a presença do dono do canal, René o quê? O René. Pode se apresentar. Opa, e aí? Eu aqui, canal. Shiro, brigadão por ter me convidado. Pra falar a verdade, é o primeiro podcast que eu participo na minha vida. Da hora. Né? Eu tô um pouco ansioso, na verdade. Eu tenho um canal também no YouTube, é o René o quê? Nele eu falo de curiosidades no geral, mas tem alguns vídeos que eu falo sobre a cultura japonesa que eu gosto desde sempre também. Boa. Então eu vou deixar o link na descrição de todos os canais aqui. Ah, valeu. E também estamos aqui com ele, que também tem o canal Otaku no Japão, o Churros. Pode se apresentar aí, mano. Tô com vergonha! Todos estamos, mano. Galerinha, sou o Churros do canal Otaku no Japão. Eu faço uns vlogzinhos aí, mostrando os negocinhos do Japão. Nóis. Participar aí, primeiro podcast também que eu tô participando. É nóis, mano. Todo mundo tá nervoso, velho. Tem essa de ficar nervoso. Você tá nervoso, eu tô nervoso, todo mundo tá nervoso. É nóis. E ela que estuda japonês há algum tempo já, e faz parte do nosso grupo do WhatsApp, a Júlia. Pode se apresentar. Oi. Ai, eu não sei o que eu falo. Você quer divulgar? Você quer divulgar o seu canal, alguma coisa? Eu tenho um canal que eu fico dançando J-pop ou Vocaloid. Qual é o nome dele? É só isso mesmo. Você pode falar o nome dele? O nome do canal? Meu nome é Julia Schmidt. Isso. Mas vai estar na descrição, porque meu sobrenome é muito difícil. Tá, eu vou colocar na descrição. E também temos aqui o Daniel, ele que estuda japonês e entende bastante, pelo que eu vejo. E ele mora em Portugal. Pode se apresentar aí, Daniel, pra nós. Oi, eu sou o Daniel, aqui eu uso o nick de Unoevig e eu estudo japonês tem uns anos. Eu sou fascinado pela língua japonesa e pela cultura japonesa e gosto muito de línguas em geral. Boa. E é isso, o Shiro me convidou para participar, estou animado. Nós. E também temos o Fernando Liberato. Ele estuda japonês há algum tempo e também faz parte do grupo do WhatsApp. Mas só que ele teve um probleminha com o microfone e vai participar assim que ele arrumar esse problema. Então a gente vai começando e quando ele chegar, ele participa também. Então vamos começar, né? Eu fiz aqui umas perguntas, eu bolei algumas perguntas para perguntar para a galera e eles vão responder e a gente vai discutir sobre. Mas se vocês quiserem também fazer perguntas, vocês são livres, tá? As perguntas que eu bolei é só para o assunto continuar. Então vamos lá, vamos começar então. Primeira pergunta que eu faço aqui para vocês, quem quiser responder aí já começa a responder, é: por que vocês começaram a estudar japonês? Qual foi o incentivo que teve? Quem quer começar? Essa é uma boa pergunta. Posso começar? Pode. Eu lembro até hoje que eu tinha, sei lá, eu sou meio velho, tá? Eu vou falando. Mas eu tinha uns 7 anos, eu acho. Eu tava com minha família assistindo televisão e meu pai tava passando pelos canais na TV aberta. E aí, de repente, quando ele tava passando assim, eu vi um desenho com um personagem com olho gigante, assim, que me chamou muita atenção. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí meu pai foi trocando o canal, eu falei, não, volta lá, mó da hora aquele desenho, volta.
Aí ele voltou e eu lembro até hoje que tava passando Cavaleiros do Zodíaco. Putz, E era o aí, episódio que o Seiya tava lutando contra o Aiolia na Casa de Leão. isso aí é marcante, velho. E aí eu fiquei, tipo, muito admirado, né, com aqueles traços e com os efeitos pra época, assim, pra idade. E aí dali pra frente eu fiquei Pior uma que coisa puxando a outra, assim, né? quando a gente quando a gente é criança, né, e começa a ver anime, assim, a gente não sabe o que que é anime, né, o que que é desenho. A gente só vê o desenho assim, o anime chama a nossa atenção, a gente não sabe por quê, tá? Verdade. A gente não sabia por quê. Eu também Era fui muito assim. Até que visual, era os que né? eu mais A gente... gostava, né? Quando eu era pequeno, eu olhava assim os animes, eram os que eu mais gostava. Eram Sim, eram pô. Eles se os destacam, japoneses, só que eu não sabia que era tudo né? japonês. Eles se destacavam, né? Sei lá, é uma coisa que... Eu acho que eu comecei a ver também na mesma idade parecida do que o Enê. A gente começa muito cedo, pô, com anime. A gente começa Porque com anime e passava nem muito sabe. no Cartoon. E, Eu acho que quando a Verdade. gente é menor, tem umas coisas que chamam mais atenção do que quando a gente é mais velho, né? sim, Tem umas... Quando a gente vai mais velho, a gente vê alguma coisa diferente, às vezes a gente só dá uma olhadinha assim e fica É. mais tranquilo. Mas quando a gente é pequeno, tem umas coisas que chamam muito mais Chamam atenção da muita gente, atenção. né? Eu acho que é mais intenso. eu não sei se eles sabem se eles fazem isso propositalmente, né? Ou se é só porque chama a atenção mesmo. Os animes têm... Visualmente, anime sempre chama muito Visualmente atenção, né? chama muita atenção. Comparado com os desenhos que tem hoje em dia, né? Até porque os desenhos que tem hoje em dia, sei lá, vou te contar, tá brabo a coisa, tá E feio. antigamente os animes eram mais. Os olhos eram maiores. Sim. Hoje Eles... eles Pra você ver. Nossa, mudaram é muito, verdade, isso aí, né? mudaram muito o Eu estilo achava de que anime. meninos superpoderosos eram anime antes, por causa dos olhão delas. Olhão gigante. E fizeram até o anime das Meninas Superpoderosas depois. Ficou bem diferente. Fiz a geração Z, né? Uhum. Foi inspirado, né, em Eu anime achei o muito bonito. Meninos Superpoderosos. Foi. Meninas Superpoderosas original também foi inspirado em anime. Vários desenhos, aqueles desenhos antigos do Cartoon, eram vários inspirados em anime. Aquele Samurai Jack, aqueles... É mesmo. Nossa, verdade. Era bem inspirado em anime. Samurai Jack. Via é da hora. muito anime no Cartoon. Uhum. Tipo Sakura Card, Sakura. aquele Mimose Bang. Aquele também, as Super Gatinhas e aquele que dava de noite histórias de fantasmas. Sim, eu também já assisti isso daí. Mas eu Nossa, vi mesmo vários- assim. Eu esqueci Vários o nome flashbacks. desse anime. Eu já vi esse anime em japonês, aí depois eu vi no Cartoon, eu esqueci o nome dele em japonês, é bem diferente. Essa história de fantasma. E você? É Gakkou no Kaidan. Gakkou no Kaidan. Nossa, agora eu lembrei. Esse daí, é legal. Tinha um gatinho, né? Um gato preto. Nossa, dava muito medo. Era bom. E você, Júlia? Por que você começou a estudar japonês? Então, aí, como eu gostava muito de ver anime no Cartoon, Hum. eu tinha essa amiga, minha melhor amiga. Daí... Ai, gente, que não, tô meio nervosa. Aí, Tá. Pode ficar aí tranquilo. a minha melhor amiga tinha um vizinho, que esse vizinho era um cara bem velho, já tipo, tinha uns 30 poucos anos, sei lá, Uhum. um gordão, maior cara de otaku. O primeiro otaku que você viu na Aí vida. ele gostava de ir lá na casa da minha amiga, não sei porquê. Acho que ele era amigo da mãe dela. Aí, só que a gente era criança, né? Aí ele gostava de desenhar anime. Cuidado. Pois é, Nossa. hoje em dia eu fico. Hum. Muito estranho era aquilo, mas enfim. Aí ele desenhava minha amiga lá, a versão anime, aí eu ficava, por me desenhar, eu nunca me desenhava, eu ficava tipo, velho. Mas enfim, aí. Mas ele desenhava muito bem, muito bem. Uhum. Cuidado, Aí hein? teve um dia que ele me prestou um cartucho lá, um anime. Cartucho ou fita? Aí. Cartucho de jogo? Ou fita de vídeo? Fita de vídeo, né? Não, na verdade era um USB, acho. Ah, um cartão. Um pendrive. E aí eu nem sabia que dava pra ver anime na internet na época. Aí o primeiro anime que eu vi, eu acho que era Fruits Basket. Ah, Fruit Basket. Aí eu me apaixonei, assim, pelo anime japonês, por anime. Daí eu ficava toda hora enchendo o saco dele, lá indo lá na porta dele, batendo. Me dá mais anime, me dá mais anime. Porque eu não sabia que tinha na internet na época, né? Aí... Antigamente, pra ter internet ele me deu era depois difícil. o segundo que eu vi foi o Mua Sagashite. Esse daí eu não conheço. Sobre o quê? Sobre o que ele? Mas é um anime muito de criancinha assim mesmo, assim. Mas é muito, tipo, até hoje é um dos meus animes favoritos, porque eu amei de coração. Aí eu aprendi várias coisas, já aprendi a cantar música japonesa. Ah, E interessante, tudo que eu via de anime,
as músicas, como eu sempre gostei de música, eu gostava de ficar cantando, então eu sempre baixava as músicas, e isso que me fez conseguir Entendi. falar japonês que eu falo hoje em dia, porque eu fui treinando minha, sabe, fala. Então, no seu caso, foi mais por causa das letras das músicas, né? Traduzir e Isso. falar direito. Entendi. É bom também. Por causa dos animes, que eu via assim as frases, aí eu lia a legenda, aí eu escrevia num cadernozinho. Tipo, eu nem procurava nem nada, só de ouvido eu pegava assim e escrevia no Entendi. meu caderno. Legal. Aí você só foi aprimorando depois disso. Aí quando eu já fiz umas 3 páginas assim de coisas, tipo, eu tinha várias coisas erradas, né? Porque eu pegava de ouvido, eu era criança. Entendi. Assim, de É coisas comum, comum. que eu aprendia dos anime. Aí eu pensei, nossa, por que eu não estudo? Mas isso eu já tinha 17 anos. É o Embromation em japonês. Todo mundo já fez. Galerinha, qual que é a idade de todo mundo aqui? Eu queria saber a idade da galerinha aqui. Putz, eu tô na faixa dos 20 e poucos. 23 em junho. Eu vou fazer mês que vem 35. Ó, o Renê é o mais Mesma velho. idade de todo mundo. Eu sou o ancião. Eu tô chegando nos 30. Ô, louco. Não parece, né? Ah, Parece que eu tenho 12. Tá chegando nos 30 é quanto? 29, 28? Por aí, por aí. 29 e uns 11 meses. É, e vai ficar assim pra sempre. Eu tô com 25. Todo mundo na mesma idade. E o Daniel? Eu tenho 28. Todo mundo na mesma idade. Todo mundo na mesma idade, quase. Quase que eu sou mais novo. Uma média boa. Eu sou mais nova. E o Daniel, por que você começou a estudar japonês? É uma história engraçada. Eu tava conversando com uma pessoa e eu falei, não pra mostrar, não, mas falei porque o assunto apareceu, eu disse, eu aprendi francês por conta própria. Olha. Aí a pessoa falou assim, eu aprendi japonês por conta própria. Aí eu senti que aquilo era um desafio. Sim. Então eu também tenho que aprender. Pior que comigo aconteceu quase isso também. Sim, aí eu comecei a estudar e quanto mais eu estudava, mais eu percebi o quanto aquilo era interessante. Sim. E muito diferente do que eu esperava. E realmente é uma língua incrível. Eu acho que em todos os aspectos reúne todas as coisas. Né? É uma língua única, né? Sim, o japonês tem a escrita ideográfica, né? Tem o kanji, tem a coisa dos níveis de polidez, os níveis de vários registros de linguagem. Isso é uma coisa que eu acho fascinante. Até a gramática totalmente diferente do português, você tem que reaprender tudo. Sim, isso eu acho muito interessante. Ele tem uma capacidade de você pode falar de maneira extremamente concisa, né? Quanto de maneira muito verbosa. Sim. Né? Você pode falar de uma maneira extremamente precisa, quanto de uma maneira muito vaga. São tantas coisas que o japonês é uma língua tão rica. Eu acho que realmente é impressionante, é uma coisa única. E quando você consegue, né, consegue, por exemplo, quebrar aquela barreira que te impedia de aprender, você começa a aprender cada vez mais, né? Por exemplo, quando você começa, aí você aprende o hiragana. Aí pronto, a partir dali você já começa a aprender muito mais. Aí depois você começa a aprender seus primeiros kanji. Aí você já começa a estudar cada vez mais e aprendendo cada vez mais. Isso aí não acontece com o inglês. É que só quem quer de verdade é que aprende japonês. Só quem quer de verdade que vai conseguir aprender. E ela não é tão difícil. Tem que gostar. E não é tão difícil de aprender. Ela é única, né? É diferente de todas as línguas que você... Porque você tem que aprender vários alfabetos, tudo de novo, entendeu? Gravar. Você tem que aprender tudo de novo. Muito bom. E você, Churros? Começou a estudar japonês, por quê? Nossa, então, galera, minha história é grande, mas eu vou resumir pra vocês. Então, fica à vontade. Tudo começou em 1999. Tipo assim, eu sempre fui otaku, assim, desde pequenininho, né? Sempre curti animes e tal. É nóis. Só que eu nunca muito liguei pra língua, né? E aí um dia meu amigo começou a me chamar pra ir na casa dele assistir os animes legendados.
Aí eu assistia, né, o Naruto, a saga de Hades do Cavaleiro do Zodíaco, Uhum. o Inuyasha, né? Antes do pessoal ter essa febre toda, assim, né, de anime, assim. Sim, Eu tipo, assistia com ele, e aí ele me levou nos eventos de anime e tal, aí já foi tudo no mesmo embalo já, né? Cosplay, tudo, né? aquele, Aí, aquele tempo assim de 2000 e pouco no Brasil, tava começando aquela onda anime no Brasil Sim. inteiro. Acho que Eu todo sou mundo mais aqui de, pegou tipo essa. assim, quando eu comecei a ver, eu tinha uns 12 anos, assim, era em 2006. Sim, eu também. Aí também foi tava quando eu por fui aí. nos primeiros eventos, eu fui no Anime Friends, no Ressaca Friends, lá em São Paulo, Sim, né? também ia. Muito bom. E aí, tipo assim, comecei a ir ficar fascinado por tudo, só que eu nunca peguei pra estudar japonês, assim, né? Muito. Uhum. Depois de muitos anos que eu me mudei, aí eu casei, aí eu tava casado já, aí um dia eu tava no YouTube lá, aí do nada eu vi um canal assim, fala em japonês. Pô, A Sara, não sei se vocês conhecem. conheço. Provavelmente vocês conhecem, né? Todo mundo aqui conhece. Aí eu, então, aí a Sara, por causa dela das aulas dela que eu comecei a estudar lá no Brasil, mas sem saber que ia vir pro Japão, né? Uhum. E aí eu aprendi katakana e hiragana os dois em uma semana, né? E Boa. só que eu não sabia que ia vir pro Japão. E aí eu comecei a trabalhar num restaurante japonês lá no Brasil. E meu chefe falou todos os esquemas de vir, né, e tal, ele conhecia o pai da minha ex. E aí a gente casou e veio, né? Ah, mas tipo, Depois que a gente tava você já tinha casado com a descendente de já, japonês. Aí você começou a ver o que precisava pra ir pro Japão. Entendi. na verdade não, a gente era casado, só que a gente não sabia que tava pra vir. E aí Nem- meu chefe nem lá ela do sabia? restaurante japonês falou. Nem ela sabia. Hum. O pai dela, tipo, nunca falou pra ela que dava pra vir. Poxa. Porque acho que ele, tipo, ele não queria que ela viesse. Ah, alguma coisa assim. entendi. Porque na época dele foi difícil, né? Que foi bem no começo. Aí acho que ele sofreu, não quis que viesse. Só que ele aceitou bastante, né? Que a gente viesse, ele ajudou, né? Uhum. Só que ele não queria que ela viesse sozinha. Aí a gente Sim, casou tudo. Aí depois que o meu chefe passou esse negócio pra gente vir, aí a gente chegou aqui e eu sabia, só que eu já sabia alguma coisa, né? Que eu aprendi com o canal da Sara. Uhum. Isso que eu não sabia muita coisa, era só o básico, né? E ela Então, aí sabia? Ela como eu sabia alguma coisa? Ela não sabia nada. Até hoje eu sei mais que ela. Eita. E aí, só que tipo assim, eu também não sei bastante, né? Só que o problema aconteceu quando eu cheguei aqui. Porque quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, agora que eu vou estudar pra caramba, aprender bastante. Só que quando eu cheguei, nossa, eu trabalhava demais. Praticamente reconstruir a vida, né, mano? Complicado, pô. Então, tendo que aprender tudo de novo. E aí, tipo assim, o kanji eu sabia só uns 100 kanji só. Uhum. E, tipo, não tinha tempo pra ficar parando pra estudar. Era trabalhar, descansar e fazer as coisas de casa. Entendi. E aí, tipo, tinha toda assistência em português dos caras que trouxe a gente aqui, né? Isso aí é uma armadilha, né, mano? É uma armadilha, Essa porque é uma tem muito brasileiro armadilha. que fica muitos anos no Japão e não sabe nada de japonês. Uhum. E aí, o que acontece? Como eu sempre gostei muito da língua japonesa e tive toda essa experiência com animes, com a cultura, e já vim gostando já de tudo, Uhum. eu fui correndo atrás das palavras por conta própria, assim, né? E aí, só que a única parte até hoje que eu não sei muito é gramática, assim, que eu tô correndo atrás agora, né? Sim. Isso Mas aí. eu aprendi muitas palavras. A maioria das coisas que eu aprendi na verdade, foi nos rolês que eu dei lá do meu canal, que tudo lá que tem lá, dos vídeos que eu faço, né? Indo nos lugares, aprendendo no dia a dia, na raça. A melhor maneira de aprender é convivendo. Porque na fábrica eu só trabalhava com um brasileiro antes. E aí não desenvolvia nada. Então eu ficava mais na fábrica do que na rua, né? E agora você trabalha com algum japonês ou ainda continua trabalhando só Agora com eu brasileiro? trabalho só com japonês agora na fábrica que eu tô lá. Então agora é o momento pra você aprender pra caramba. Então, agora é o momento que eu comprei aquele livro de gramática, né? O Mina no Agora sim. Nihongo. Agora Mas, tipo assim, eu já tô 5 anos no Japão, né? Eu acho que já devia estar sabendo bem mais, né? Mas se você Eu conheço vários consegue, brasileiros. se você consegue se comunicar pra fazer suas coisas básicas, pô, tranquilo. É só Sim, você sim. continuar estudando. Então. Eu só não consigo, tipo, desenvolver uma conversa muito longa, assim, me explicar muito, mas eu consigo fazer as coisas. Eu domino o básico e consigo me virar bem agora. Uhum. Mas, tipo bom. assim, é coisa de esforço próprio, né? Que nem eu conheço muita gente que, tipo assim, nunca veio pro Japão e sabe muito mais japonês que eu, assim. E aí eu fico meio envergonhado disso, né? Não, pô, sem Mas vergonha eu tô não. atrás. Tem muita gente que mora aí que não sabe uma palavra de japonês. Eu conheço várias Então, pessoas. que nem
Eu conheço gente que mora aqui 10 anos, assim, que tipo, não tem vontade. Sabe quando a Como é que pessoa não essas tem pessoas vontade? sobrevivem? Dá pra Ah, sobreviver. só vive no negócio Tem uma bolha, brasileiro, tem assim, uma bolha só de vai. É brasileiro. uma bolha de coisa de rolê com brasileiro. Eu tenho amizade com japonês, com filipino, com vietnamita aqui. Se o Assim, aí brasileiro quiser ir pro Japão e não aprender nada de japonês, ele consegue ainda sobreviver assim porque ainda. tem Como é mercado que brasileiro, eles tem pedem tudo. as coisas, comida, compram as coisas? E nos lugares Não, tem, assim, tem mercado brasileiro, tá ligado? Aí, tipo assim, e em o vários bagulho lugares, facilita aqui hoje em dia, né? e em vários lugares, né, tipo nos hospitais, algumas coisas assim mais difícil, você consegue tradutor. É, você consegue tradutor. Aí tem os brasileiros que faz trampo só de tradução. Isso aí é uma Aí armadilha, aqui velho. na fábrica é uma armadilha, porque muita gente cai nessa armadilha. O cara E não aí aprende fica. nada de japonês. Mas também é que nem força de vontade, né? Muita gente não tá nem aí, né? É. Nem só quer trabalhar, ganhar dinheiro e ficar curtindo. É bom que dá emprego pra nós, pô. A gente aprende japonês e vai lá traduzir. Verdade. Então, Verdade. e qual foi a parte mais difícil pra vocês aprender japonês? Se teve alguma parte mais difícil? Certeza, Candy. Kanji, né? Kanji do estudo até Eu hoje. gosto de kanji. Acho que a parte mais difícil pra mim foi a gramática, mano. Porque Mas- o kanji eu sempre gostei de desenho, não sei se tem alguma coisa a ver, né? Então o kanji eu consigo achar alguma lógica ou associar. Ó, pra mim, o kanji não é tão difícil. Ele é complicado porque tem muito, né? E você aprendeu bastante gramática pra conversar já ou tá aprendendo ainda? Eu acho que eu tô no nível intermediário, assim, eu consigo me virar, mas tem muita coisa pra aprender ainda, né? Mano, Porque pra praticar mesmo é igual a Júlia, né, tinha falado, Uhum. né? Tem que conviver, tem que conversar, Sim, tem que sim. usar, né? É a melhor Eu forma. acho que eu preciso disso pra avançar. Liberato já conseguiu arrumar o microfone? Então, a gente tinha perguntado, aí você pode responder, Liberato. Por que você começou a estudar japonês? Eu estudei por ver os animes sem a legenda. Já gostava do Japão. Eu assistia desde pequeno os tokusatsu e os Uhum. animes. Aí quando eu ganhei meu primeiro PC, aí eu descobri o mundo dos animes legendados e tal, a cultura do Japão. Aí eu me apaixonei por aquilo. Aí eu quis aprender o idioma e tal. Aí tive aquela vontade. Sim. E aí como que você começou a estudar japonês? Por que você começou? Eu comecei vendo o Ricardo Cruz, vocês conhecem? Eu conheço do Nihongo. Conheço. Sim. Nihongo, eu tava vendo um vídeo do Akipod, a vida no Japão. Aí ele tava falando sobre o Ricardo, que ele ensina e tal. Sim. Aí eu fui no link e comecei a ver. Aí eu baixei o Amino, porque o Coelho no Japão tinha mostrado a comunidade e tal. Aí eu conheci o pessoal do grupo, me colocaram. Aí o John, o Gabriel me ensinam. Aí foi isso. Eu não sei. E qual foi a parte mais difícil para você aprender japonês? A parte mais difícil acho que até agora a maioria das coisas foram de boas. A parte só no começo, a partícula ni e o o me pegaram. A gramática não é tão difícil. Mas eu tenho que aumentar agora mais meu vocabulário. Ele é muito pequeno. É importante, tem que ter um vocabulário. Escrita. Minha escrita é até que de boa. O John diz, quando faço uma lição, eu escrevo pra ele e ele fala como tá. Mas Ele... no papel, vocês escrevem no papel também? Ou escrevem Sim, só é no... no papel. Eu escrevo no papel, aí depois eu faço o resumo pro celular. Como que você faz isso? Eu não sei. Você escreve no papel? Tem a lição, eu estudo ela. Aí depois eu passo tudo pro caderno. Aí depois que eu passo pro caderno, o que eu entendi, eu explico pro John. Aí se tiver algum erro, ele vai, me explica como é e tal. Entendi. Então você estuda no papel também e depois pede ajuda no celular e vai aprendendo assim. E você, Daniel, qual foi a parte mais difícil para você aprender japonês? Pra você aprender? Como eu disse lá no grupo,
difícil dizer se é uma parte mais difícil. Eu acho que não é uma parte mais difícil. Eu acho que aprender uma língua é algo trabalhoso, né? Porque é uma coisa muito ampla, né? Sim. Você tem que aprender, principalmente no caso do japonês, uma língua que não tem nenhuma relação. Então você tem que reaprender todo o vocabulário. É complicado. A gramática é completamente diferente. A escrita é diferente. Então eu acho que é mais pelo fato, a dificuldade maior é pelo fato de serem muitas coisas muito diferentes, mas eu não consigo identificar, dizer, isso foi muito fácil. Acho que nunca houve uma coisa específica que tenha sido assim, isso foi uma barreira ou foi uma dificuldade. Eu acho que é mais tudo misturado. Mas se eu puder apontar alguma coisa, eu acho que uma das maiores dificuldades é perceber essa diferença de cultura, né? E isso influencia na língua. E certas coisas, por exemplo, é comum no Ocidente, quando alguém vai comer, né? Diz, eu vou almoçar. Aí você diz, bom apetite. Bom apetite. Bom almoço. Você fala isso. Agora, no Japão você não fala isso. É estranho você falar, né? A não ser que seja que ele vá ter uma refeição muito especial, uma coisa diferente. Mas se é uma refeição comum, você não fala bom apetite, né? Então também não falam saúde quando espirra. Essas coisas, né? Sim. Tem várias diferenças, assim. Então, eu acho que isso é uma dificuldade. Você tem que reaprender qual é a reação, né? O que você deve dizer em determinadas situações. Não é só você traduzir palavra por palavra. Sim. Se você fizer isso, você pode cometer mais erros do que acertar se você tentar traduzir do português para o japonês. Tem que entender. Tem que entender. Não é só traduzir, você tem que ter a ideia do idioma, tem que pegar a lógica deles, que é diferente, né? Isso para qualquer idioma, na verdade, né? Eles têm a lógica própria de pensar e de falar e de estruturar frases e expressões, né? Você tem que realmente começar a entender o idioma, não pode só traduzir do português para o japonês, que com certeza vai errar alguma coisa. Eu tenho alguma dificuldade, tipo assim, em aquelas frases que não tem tradução literal, sabe? Tipo, sei lá, nameru na, tipo, não me zoa. Essas coisas, tipo, ou então tirar foto aqui no Brasil. Verdade, eu também tenho, tem coisas muito informais, como é que se chama? É frases. Gírias, isso. Não é gírias, não é bem gírias. Esqueci o nome disso. É como se fossem expressões idiomáticas, Sim, né? São expressões. Essas expressões eu tenho muita dificuldade, porque realmente você tem que ou perguntar para um japonês, ou então ir em algum lugar que está ensinando aquilo. Né? Você não tem como saber de cara, né? Não tem como saber. Por exemplo, nameru na. O ruim também de ser estudante brasileiro é que não tem muitas coisas. Não tem, você tem que procurar muito, ou então conhecer alguém. Inglês, aprender japonês. Tem muita coisa em inglês. A maioria das coisas. Então o pessoal que não sabe inglês tá meio ferrado, entendeu? Não, mas o inglês. Imagina, quem quer começar a estudar japonês e não sabe inglês. Não tem como, ele vai ter que procurar as coisas básicas mesmo para começar. Tem muito canal básico para começar japonês. O mais difícil mesmo é o mais intermediário, assim. Depois daqueles primeiros 100 kanji, essas coisas. Essa expressão, Shiro, que você estava falando, nameru na, você ia explicar alguma coisa? Sim, é que ela, se você traduzir ela, literalmente, você vai estar falando, sei lá, não me lambe. Não tem sentido isso para nós. A gente tem que entender, a gente tem que entender que realmente é não me zoa, não brinca comigo, alguma coisa assim. Tem que procurar realmente. Essa expressão é bem curiosa. Quando eu aprendi ela também, eu falei, o que tem a ver? Né? Tipo, eu entendi o que quer dizer, mas o que tem a ver, sabe? Essas coisas pra mim tem. Exato. Várias coisas do português não tem nada a ver. Também. E nesse caso, talvez a expressão não faça tanto sentido pra gente, mas pelo menos tem uma tradução exata, tem uma tradução direta. Mas tem várias outras expressões que nem isso tem, né? Você tem
Tem expressões que você, né, se você entende japonês, você sabe o que está dizendo, mas não tem como você traduzir, né, até coisas básicas, assim. Outros caras são modestados, né? Verdade, que- os caras não mas- tem muito. Tem várias coisas, como você disse, é cultural. Não tem como É. traduzir. Tem que não faz adaptar se for sentido. pra traduzir. Outros Uma caras são vez o meu chefe entregou o olerite do mês e falou, dos caras, eu não sabia que também usava nessa situação Nessa também, ocasião. né? Nessa ocasião. Aí usa em outras ocasiões que você nem imagina também. Aí você vai aprendendo também aos poucos. Outros Tem uma caras outra se usa expressão, bastante. me corrijam se eu estiver errado, tem uma expressão que você usa quando você faz um esforço muito grande pra alguma coisa, você dá o seu melhor, que é Ishokenme, Quem se não- Ishokeme. alguma coisa assim? É assim mesmo. Ishokeme É, Gambari Master, e- alguma coisa assim. Então é como você tá, tipo, gambatei muito. Ishokeme Então essa daí não dá pra traduzir também, né, ô Shiro? É uma coisa que você pode pegar o sentido dela, lógica, mas não dá pra traduzir de uma forma lógica pra mim. Pra traduzir pra nós é muito difícil. É. Muito difícil. E até palavras simples que os japoneses usam diariamente não dá pra traduzir direito. Mas Sim. eu acho que justamente esse ponto que o Daniel tocou, né, dessas coisas que não dá pra ter uma tradução direta, né, não, você tocou, né, Shiro, na verdade, você falou, e o Daniel acho que ele tinha nós falado dois, na sobre verdade. também. Foi os dois, né, vocês falaram disso, eu acho que na verdade esse que é o charme do idioma, sabe? É difícil sim, às vezes é complicado, mas esse que dá o charme, aquela curiosidade de você querer aprender mais. Aí as onomatopeias que tem que usa como verbo, como Essas não tem nada a ver com som, mano, Mas pelo amor de Deus. onomatopeia é foda, hein? onomatopeia, entre Tem aspas, porque muita, eu nem sei mano. como é que... Essas Tem muita onomatopeias. onomatopeia. Essas As onomatopeias são um outro aspecto muito interessante do japonês que eu esqueci de mencionar. Sim. Porque é impressionante, né? Como o japonês tem tudo ao mesmo tempo. Porque existem línguas que você fala, essa língua tem isso que é interessante, aquela língua tem aquilo. Agora, O japonês tem muita tudo ao mesmo coisa. tempo. É. Isso é É. impressionante. E ainda consegue ser mais fácil do que o Sim. português. Se você for comparar E tirando- português com o japonês é mais simples. Só que se você é português e começa a estudar japonês é complicado, mas as duas línguas, se você for comparar, o português é muito mais difícil. E eu Bem acho difícil, que dá pra arriscar dizer que o japonês é mais fácil que o inglês ainda. Porque Sim. tem menos conjugações ainda. Você, a também parte acho da isso. escrita, né? Você tira a escrita do lado, É, se tira você a vai escrita. só pra Eu falar acho mesmo. que depende também, porque em inglês você não tem que aprender toda uma gramática de novo. Ah, mas aí tem que enrolar O muita inglês língua, é viu? a mesma ordem do português, Não, mas- a frases. Imagina assim, você Eu tira. conheço bastante gente que só sabe falar japonês, não sabe escrever, Sim. assim. Isso aí que eu ia falar. Não Tipo, sabe ler, não sabe falar. você tira toda a parte da escrita, que é a mais difícil. Essa parte é difícil. É, Então, aí você só fala. Isso é muito simples. Se você conviver bastante com o japonês, você aprende muito fácil. A é só igual eu falar já tinha japonês. falado, tem que conviver, né? Se jogar ela lá no meio, lá pra Japão pra se virar, só fala aí, ela aprende rapidinho. Aprende, pô. Fluente É ali em uma verdade. semana. A parte das onomatopeias. Os japoneses, eles têm as onomatopeias de som, realmente. De, sei lá, cachorro, wan. E também tem aquelas que é de... Como é que fala? Reações, ações. É, Várias tipo, onomatopeia de Que não é de brilhar, som. piscar, Sim. que é... Doki Doki Eles são muito sentimentais, né? Uhum. Akira. E outra Eu coisa, eu acredito. também acho o japonês uma língua muito fofa. O jeito Também. que eles falam são muito fofos. É, mas quando eles são encrenqueiro também eu acho mó da hora. Aqueles jeito É. bem de Eles furiô de falar, sabe? Eles puxando o R pra caramba. Orra, corra. Nossa, eu acho mó da hora isso aí, cara. Quando eu era pequeno, eu não Ura, fazia ura, ideia do ura, que eles ura. estavam falando. Mas eu achava da hora. Doideira. Deixa eu ver aqui se tem... E Vocês têm tanto alguma... que você não vê tantos palavrões nela. No japonês, palavrão? É que em japonês mesmo, palavrão, ela é bem palavrão não polida. tem, né? Tipo, Verdade. Eles são muito... tipo assim, É um pouco muito palavrão assim, igual a gente, que tem um monte, não tem. Mas se você quiser xingar uma pessoa, você consegue. Tem muita palavra pra xingar a gente em japonês. É que não era o japonês. equivalente ao nosso, né? O Não, nosso não. é tipo, eu acho que o português é como se fosse mais chulo, né? E o japonês, Sim. o xingamento bravo deles é uma que você traduz, pode ficar até bobo pra gente, né? É, dependendo. fica bem. Mas é que, então, Verdade. a intensidade, tipo assim, pela intensidade do xingamento, né? Se ele vai Uhum. xingar Pelo um tom pouco de mais voz, bravo, né? E tudo, né? pelo tom de voz. É mais por isso.
Se uma pessoa japonesa estiver brava Porque com eles são você, muito, uma cultura muito educada. Então, pra eles, um xinguinho já é uma coisa. É verdade. Então, é porque eu acho que assim, não tem muito palavrão assim de coisa conotação sexual, essas coisas. Não faz Uhum. sentido nenhum, Não, inclusive, lá, né? Você falar, né? Como ofensa isso, né? Verdade. E aí eles usam mais essas coisas bobas assim, só que eles só mudam a intensidade. até o mais famoso, Chine. Pronto, tá ligado? No máximo eles falam, dependendo- morre, diabo. Ah, cara. Esse baka eles usam tanto que já faz parte da língua já. Arrow é mais pra quando tiver com mais raiva. Os caras assim, direto falam esse arroz aí. Arro. Arro vem dos morcegos, ó, dos corvos, né? Morcego, além de transmitir o Corão, transmite palavras. Morcego transmitindo. O que o Chico falou morcego, eu Não, pensei na minha cabeça. Não, é corvo, mas me É. veio um morcego na cabeça, eu me confundi todo aqui. Já tô com medo de morcego já. Tira o morcego pra lá. Falar aquela palavra não, senão é desmonetizado. Então não vamos nem falar. É verdade. Não sei, não tem problema desmonetizando. A gente pode conversar sobre isso também. Podemos falar sobre corona então agora? Não, Podemos. deixa eu falar minha dificuldade no japonês. Pode falar. Antes de falar Eu sobre esqueci. corona. Então, galera, minha Não tem nada a ver com o dificuldade. canal. Minha dificuldade do corona. Corona. Dificuldade do corona. Vou ajudar o corona aí, pô. Tem que ter dificuldade, no japonês, por incrível que pareça, é falar ainda. Sempre foi Tipo- falar, porque eu sou meio tímido assim, né? E aí. Eita, botinha passando. Aí eu sou meio tímido, galera. E aí, tipo assim, eu tenho vergonha de falar com os japonês. Mas hoje em dia eu tô um pouco mais. Aprendi a pouco mais, falar e menos a tímido. entonação graças às músicas. E os japoneses têm medo de mim, galera. Eu não sei por que os japoneses têm medo de mim. Eles acham que eu sou mal. Porque você é Deve ser um forte. bombadão alto, cara. Você é forte, pô. Grande. Isso. Mó negão do Japão. E aí os caras ficam com medo. O japonês trabalhava Certeza pela sua comigo. aparência. Agora a gente não sabe. A maioria é baixinho lá. O japonês todo franzidinho. Como Baixinho. eu sou tímido, aí eu fico quieto. Aí eles acham que eu tô bravo, só que eu não tô bravo. Eu só tô quieto, só, né? Tem cara de E aí. Mas tipo assim, no trabalho, na verdade, né? Aí eu fico concentrado em trabalhar e aí eu acho que eu fico com cara de bravo, sem querer, não sei o que acontece. E aí o japonês achava que eu era bravo, assim. Aí ele viu que eu era Yasashi, aí ele me fala, ele me chama de Yasashi. E essa Aí ele vê que eu shit sou top. bonzinho, né? Só que. Aí eu fico com vergonha, que eles ficam com medo de mim, aí eu falei, não, eu tenho que fazer tudo certinho. Nossa, se eu fosse você Aí- quando estivesse trabalhando, cara, os caras olhassem pra você, eu olharia torto pra eles e passaria o dedo embaixo do pescoço, assim, ó, bem devagar. Nossa. Se eu fosse bravão, nervosão de verdade, assim, nossa, mano, eu não ia conversar com nenhum japonês, eles têm muito medo de mim, eu sou mó de boa, assim, né? Eu Já nem tem faço medo nada. do estrangeiro. Verdade. Imagina, É só E você. aí, tipo assim, eu tenho. E que nem japonesa eu sou muito tímido pra conversar também. Às vezes que eu conversei foi nas baladas da vida aí. Eu tava bêbado, né? Aí. eu conversei, mas. Paga uns drinks, Mas fica aí. de boa. Mas mesmo assim, ainda eu tenho muita dificuldade. Eu tenho vergonha de falar porque eu não sei a língua, tipo assim, eu não sei muito, né? Assim, pra ficar conversando muito, então eu fico com vergonha de falar. Então a minha dificuldade é essa até hoje. Mas eu acho que é uma vantagem pra você, na verdade, isso, sabia, ô Churros? Porque, por exemplo, você é estrangeiro, né? Aos olhos deles, do tipo, e você mostrar que você tá se esforçando pra falar, por menor que seja, Uhum. eu acho que eles simpatizam com você, sabe? Eu acho que isso aí é uma vantagem, na verdade, dependendo Sim, do caso, sabe? não, isso já várias vezes, vários japoneses já falou isso, assim, mas, tipo, até falaram assim, que eles não sabem nada de português. Eles não sabem nada de português e eu sei japonês e tô ainda me esforçando pra falar com eles. Então eles, Uhum. eles acham isso muito da hora, sabe? Isso aí japonês E eles, adora, os japoneses lá do meu serviço, eles me incentivam a ficar falando com eles, né? Porque eles sabem que eu tenho vergonha, né? Eu já falei pra eles que eu tenho vergonha. E aí eles ficam me incentivando a conversar com eles pra perder essa vergonha e quebrar essa minha única dificuldade que eu tenho, que é ficar falando muito. assim. Boa, mano. Nesse caso, eu acho que seria bem melhor. Melhor do que se você, por exemplo, fosse descendente e não soubesse nada. Uhum. Aí parece que eles pesam mais, porque Ia ser. eles, ia- pô, você é descendente e não sabe falar a nossa língua, como é que é isso aí? Sei lá, É verdade. acho Até que- quando Verdade. eu tava com a minha ex, a gente ia nos lugares e os japoneses, quando tinha que falar com eles, eles iam com ela falar, né? Porque ela tinha cara de japonês, né?
E aí eles chegavam nela, ela não sabia, eu que tinha que responder, porque desde o começo eu que sabia mais, né? Ah, e você ficava Aí- se achando, pô, porque você sabia e ela não. Aproveitava, meu. Aí eles sempre elogiavam, né? Mas Uhum. por cortesia, assim, né? Da hora. Vocês têm alguma Oxe, mas pergunta? então, quando tu conversou com os japoneses no de Kuroko, você tava bêbado? Você conversou com o Eu japonês? perguntei se ele, que ele tava tem vergonha, bêbado? eu perguntei se ele tava bêbado. Tava bêbado? Tava. Tinha voltado da festa, né, era? É. Tem alguns vídeos, tem um vídeo do Halloween lá que eu também tava bêbado, aí eu tava falando com a japonesa lá, tinha uma japonesa com a gente. Eu vou Então, mas Ai, quando eu eu tô bêbado, nossa, quando eu tô bêbado eu falo francês, eu falo Boa. alemão, Vou colocar esse Eu vídeo falo na descrição coreano. pra galera ver. eu viro poliglota quando eu tô bêbado. Porque aqui no Japão tem bastante. Aí, já pode estrangeiro, viajar pra qualquer país. Né? Só Tem beber. bastante cara de outros países aqui, né? Tem bastante estrangeiro aqui no Japão, então eu. Sempre quando a gente saía assim pra lugar tipo Osaka, Tóquio, e a gente encontrava esses estrangeiros assim, eu não sei, eu, tipo assim, eu adoro aprender línguas em geral, né? Eu não sei muito falar nada assim, muito não, né? Mas, tipo assim, quando eu encontro os caras franceses, assim, americano, eu bêbado, eu falo todas as línguas, tô nem aí. Só que quando eu tô sóbrio, eu fico tímido, né? A pena que não pode Como beber. assim, línguas asiáticas? Eu queria, depois de japonês, eu queria aprender coreano, e depois, quem sabe, chinês. Nossa, chinês deve ser Chinês é hein? difícil. Tem né? algumas coisas, porque eu assisto muito dorama coreano. E depois de japonês, eu acho que eu quero aprender latim. Latim. Eu acho bonito. Só porque você acha bonito, né? Eu queria aprender francês e inglês e alemão, né? E também esse italiano, se der. Minha família. Não, pra mim, japonês, português e inglês. Tá bom. Essas três É, línguas. essas três aí, os Essencial. principais. Aí depois pensa nas outras. Depois eu penso nas outras. Verdade. Tipo assim, o coreano, eles dizem que é bem fácil, né? Se você já sabe Parecido, japonês. É parecido, Verdade. várias coisas, gente. Muito. Tem algumas palavras que são muito parecidas também. Por exemplo, tem yakisoge, alguma coisa assim que é tipo yakisoku. Também tem kaban, também que Kaban. você já sabe o que é, né? Tipo, tem várias coisas que eu percebo que eles falam, é muito igual. Também vi isso. Quando eu já vi alguns canais que japoneses ensinam coreano e a gramática é bem parecida. Até a gramática. É porque deriva da China, eu acho, se eu não me engano, também, né? Igual o japonês, né? É, isso aí eu não sei te informar, mas eu acho que sim. Porque tem kanji Mas também. tudo tem- deriva da China, a civilização chinesa é muito antiga, né? Então o japonês, querendo ou não, é igual o coreano, veio de lá de alguma forma, alguma coisa Japonês puxou, veio. assim, sabe? Mas é coisa de muitos anos atrás, muito Mas tem tempo. várias coisas culturais também que é igualzinho. O vocabulário, tanto japonês como coreano, grande parte vem do chinês, né? Agora, a gramática não. A gramática não tem nada a ver. É, gramática é E muito agora- única de e- cada e- país. Sim, a gramática é diferente. Agora, eu não conheço o suficiente a gramática coreana, mas parece que há uma... Parece que são parecidas, né? São. E realmente a razão pela qual são parecidas é uma coisa um pouco misteriosa. Existe uma hipótese que é a hipótese altaica, não sei se vocês já ouviram falar, que diz que tem várias línguas da Ásia que são correlacionadas, mas isso atualmente é meio desacreditado. E existe também uma hipótese de que há uma relação entre o coreano e o japonês, mas também não é. Terminar. Mas também não é o mais mainstream, né? O coreano é considerado uma língua isolada, né? O japonês faz parte da família japônica, que inclui, por exemplo, o okinawan e outras línguas. O Okinawan é praticamente uma Também, língua, né? que é o alfabeto do coreano, ele é mais fácil, porque ele não tem kanji nem nada. Se você aprender ele todo, você já sabe ler em coreano. Isso é bom. O que é mais Só difícil em bolinha e coreano é a quadradinho. língua mesmo. Porque eles enrolam muito, né? Eu acho mais E eles acrescentam estão muitos olhos no vomitando. nome. Os nomes são enormes. Vietnamita, eu trabalho com os vietnamitas, eles começam a falar, não dá pra entender nada, mano. Eu também já ouvi, Chinês. eu já ouvi essa língua, é muito, muito diferente. É muito estranho, parece que eles estão latino. Vietnamita e tailandês. É bem difícil São entender. idiomas tonais que falam, né? Eles usam muito tom, como se fosse o chinês também, né? Então é bem
É muito tonal. Vocês têm alguma outra pergunta pra fazer? Eu tenho uma pergunta pra fazer pra todo mundo. Pode fazer. Qual série, ou anime, ou filme, qualquer coisa assistível é o favorito de cada um aqui, japonês, claro, né? Que, Nossa, sei lá, de repente marcou, a pessoa aprendeu alguma coisa, ou achou mais O meu eu engraçado. já falei. Que é como O meu é Cavaleiros do Zodíaco e Jiraiya. Tirar. Qual que foi a sua, ô Júlia? Desculpa. É um anime, mas era de criança, porque eu assisti quando era criança e marcou minha infância, porque foi um dos primeiros animes, né? Esse Que anime me passava fez onde? gostar de japonês, de querer falar e me interessar. Ele passava onde, por esse anime? japonês. Não passava em lugar nenhum, é aquilo que eu falei. Você foi pegou. emprestado Sim. aquele pendrive lá, sei lá o que era. Você assistiu pelo Aí- computador. Aí depois eu descobri que dava pra assistir na internet. O nome é Full Moon wo Sagashite. Ah, eu já ouvi falar desse nome já, Mas é um nunca anime assisti, mas... muito de criança, é muito de menina, assim. Então você não quer muito ver, assim. Nunca vi, não. Tem um anime chamado Shin-chan. Ele é bem doidão também. Nossa, é muito bom. Bem doidão. Deve ser parecido com isso daí. A minha série é essas séries aí da Manchete, pô. Yu Yu Hakusho, Jaspion. Tipo, eu era muito criança quando passava isso daí. Mas eu gostava pra caramba. Era isso que fazia o meu olho brilhar, sabe? Yu Eu Yu acho que todo Hakusho, mundo pegou essa época aqui, né? Jaspion. A maioria, né? Não, É, eu peguei tenho também. 16. 16 não pegou. É. Todo mundo. Eu assisti pela Band. Então o Liberato é oficialmente o mais Não, novo era, aqui. É, eu vou fazer 17. Ah, não tá certo. Não é da sua época, não. Não pegou, não. O único que eu não gostava muito, sei lá, até contraditório, era o Super Campeões. Eu achava meio besta. Ô, louco. Eu nunca gostei muito de futebol, mas naquela época eu gostava dele. Só porque era Eu gostava. anime. Eu não curtia muito aquele Inazuma Eleven. Esse aí eu não curtia muito. Eu acho que é o Super 11. Super Esse 11. aí também Eu- eu já era velho quando passou. Eu achei quando era pequeno, quando passava na Band também. Qual? O Super 11? É, Super 11 passou muito filme mais me depois no marcaram, Brasil. colecionava os mangás. Só que na época eu não sabia que era mangá. Pode falar, Churros. Então, são vários na verdade, né? Desde Beyblade, Pokémon, Digimon, Cavaleiro do Zodíaco também, Yu Yu Hakusho. Eu vou falar todos aqui que eu tô falando, né? Você fala Mas não tem mais de um 100. assim mais. Pior que eu não consigo falar um, porque cada é de época, né? Cada época um me marcou mais, e aí foi fazendo só reforçando. Você pegou a época Só da que, tipo Manchete? assim, eu posso A época da peguei Manchete? finalzinho, né? Essa de 94. Não, também. Não, é por isso então. Aí Eu peguei minha o mãe falou finalzinho que também. assistia comigo quando eu era pequeno, assim, mas é de época que eu nem lembrava, assim, sabe? Ela falou que assistia Cavaleiro do Zodíaco comigo quando eu era pequeno. Da época da Manchete. Era uma coisa Começou só. em 94, a Manchete acabou em 94, né? Era doideira, passava sem cortes. Passava sem cortes. E aí. Esses mais clássicos, assim, que passavam na TV aberta. Todos, né? São os que me marcaram. Que eram os que eu mais gostava, eram os que se destacavam além de todos. Boa. Como eu falei, o que me marcou foram os que passavam no Cartoon. O Cartoon. Eu, né, tipo, tenho várias histórias de cada um deles, tá ligado? Da infância, assim. De Yu-Gi-Oh! Que eu desenhava as cartas antes de vender. De Sim. Beyblade, que eu fazia as minhas próprias Beyblades antes de vender nas lojas. Eu sempre inventava as coisas. Era sempre os anime que faziam fazer alguma coisa, ter criatividade pra fazer uns bagulho diferentes, assim, das brincadeiras de infância. Tinha muita coisa que era assim, né? Beyblade, ele era um peão, velho. Um peãozinho. E as crianças... Mano, os japoneses conseguiam fazer tudo ficar mais foda, mano. Como assim? É um negócio de girar um peãozinho. É, um os caras peãozinho. Peão, aquelas cordinhas lá, chegavam com a minha Beyblade arregaçando tudo com a minha Dragon. Era muito... Pior Era fazia muito da hora. as Derruba a crianças parede e derruba gostarem, as crianças começavam a gostar de peão. Verdade. Por causa de Beyblade, eu via muito moleque comprando peão. Isso aí é verdade. E você, Daniel? Qual foi o seu anime que marcou? Anime, série? Acho que o meu anime favorito é o Death Note. Opa, Death esse é Note, bom, hein? muito bom. Em termos de dorama, dois que eu gostei muito são Konakoi no Hanashi Konakoi e no Hanashi. o Densha Otoko. Sim,
segundo não foi Nossa, no Densho Otoko, cara, eu acho que é o meu Densho favorito, Otoko. mano. Ou eu assisti, Muito bom. o Densho Otoko é muito bom. Otoko eu assisti, acho que foi... Eu nunca vi um dorama ainda. A gente tem que começar a assistir. É bom, é bom. Eu acho que eu vou começar assistindo de Death Note. São Isso pequenos. é Death Note, isso é um, Não faz é um isso não, anime por que favor. muda minha vida, hein, galera? Não, tem alguns doramas de Death Note que vale a pena. Eu não acho que tem um. Tem um filme do Ed lá que vale a pena. Sim. Só se Tem você já uma assistiu o série. anime. Sim. Se você não assistiu o anime, não faz isso não. Eu já achei. Só não vê o do Tem outro Netflix. também que eu me esqueci. É Kimi Toboko ou Kimi ni Todoki, algo assim. Eu tô querendo assistir. Kimi no Todoki, eu acho. É. Kimi ni Todoki. Mas tem um Kimi anime no também, Todoki. né? Tem anime e Ó, dorama. bom anime. Ah, não sabia do drama. Tem um filme, e tem série também, que é muito... Ele é emocionante, pô. Se vocês assistirem, vocês vão chorar. É o Koizora. Ah, esse também foi um dos meus primeiros que me marcou. Esse aí é antigo. Nossa, esse daí eu fiquei de assistir e aí eu acabei não assistindo. Ficou na minha lista pendente. Esse Como que Assistia é? sempre nesse mesmo site chamado do PK. Alguém é conhece? Koizora. Deixa eu escrever aqui. Não conheço. Esse site é do PK, ele tinha muitos doramas na época, só que agora ele tem menos, porque ele sofreu muito com Eu- direitos autorais, mas eu sempre assisti dorama japonês nesse site do PK. Eu queria muito que tivesse algum serviço de streaming que só tivesse dorama. Ia ser muito bom. Nossa, seria Só muito bom mesmo. Infelizmente Que não só tem. tivesse o quê? Não escutei? Só tivesse dorama. Só dorama. Ah, sim. O dorama, ele é como se fosse a versão, falando do dorama japonês, é como se fosse a novela deles. Só É. que na minha opinião é bem melhor. Porque... Gente, eu recomendo muito esse site que eu falei. É, Mano, assisti dorama uma vez só na casa do meu amigo, era de umas minas que fazia bullying lá na escola lá. Eu achei legal, mas nunca mais voltei pra assistir dorama, mas eu achei legal. É porque eu acho que eles são mais criativos, né? Sei lá, você pega as novelas brasileiras, eles meio que seguem a mesma linha, alguma coisa do tipo. Você pega um dorama, às vezes tem um Verdade, dorama que o cara é tem muito- poder, né? Tem Não. um dorama que o cara, tipo, morreu, é o espírito, tem um dorama que o cara é do futuro. Tipo, É. eles mudam, sabe? aham. Novela brasileira é muito Caramba, o scriptada. negócio é melhor Tokusatsu, então. Não, é praticamente Ah, a mesma coisa. Vocês já viram algum? Vocês veem Tokusatsu? Até hoje, não, eu parei algum tempo atrás, mas eu via bastante Eu também até parei, algum eu tempo não- atrás. Aham. Ah, último- eu assistia só Power Rangers. Agora só por causa do Yonzen lá, do canal do Super Yonzen, que eu vejo os negócios, mas por ele, assim, né? Quando eu era pequeno, eu tinha raiva do Power Rangers. Eu achava que eles copiavam Tokusatsu. Só depois, Nossa, eu que achava mó da hora. só depois que eu descobri que Eu ficava era pensando o que eles comiam licenciado. pra peidar colorido. Power Ranger é doido. E é licenciado. Tokusatsu. Power Ranger é tudo em cima da lei. Eu pensava que era copiado, sei lá. Eles copiavam na cara de pau. Eu já vi muitos. Eu tô parando atualmente. A única franquia que eu ainda acompanho é Kamen Rider, que essa me marcou. Eu já vi Jaspion, Jiraiya, Flashman, Super Sentai, Strangeman, não lembro. Strange Man. Do E Super Sentai, qual que você gosta? Ryukendo, Ah, Super Sentai. esse Ryukendo passou Oi? na Rede TV. Sim, muito bom. E os Kamen Rider em geral. Aí eu Tokusatsu. parei mais, só foquei mais em anime. Eu recomendo pra vocês. Tokusatsu é muito. Quem gosta mesmo, né? Gosta bastante, né? Continua gostando, independente da idade, assim, né? Uhum. Verdade. Continua. Não tem como parar de gostar. É feito. Os Tokusatsu hoje em dia, eu acho que eles são feitos mais pro público velho do que pro público criança. Ah, é mais aquela coisa de nostalgia, eu acho, né? Tipo, até eles estão voltando agora com aqueles Tokusatsu antigos. Se vocês quiserem assistir, eu recomendo pra vocês assistir o Space Squad. Eles são tipo uma releitura daqueles dos Metal Hero, dos Jaspion, Gavan, só que eles fazem novo e fizeram um filme. Tem 2 filmes, tem o Space Squad, tem o Girls in Trouble também, que é só com as garotas dos esquadrão lá, do detetive espacial. E tem outro filme do Space Squad também, tem 2. São muito bons esses aí. O Daniel tinha falado de Densho Otoko, né? Que é um dorama muito bom. Quem não assistiu, acho que é legal assistir também, Já recomendo. assisti.
Eu lembrei de um outro que é muito bom também, talvez vocês conheçam. Se vocês não conhecem, assistam, que é o My Boss, My Hero. My Boss, Não, My Hero. nunca vi esse nome. My Boss, My Hero é muito bom. A história- Conhece, Daniel? Eu não conheço. Não, como é que chama? My Boss, My Hero? É, meu chefe, meu herói. My Boss, My Hero, em inglês My mesmo. Boss, My Hero. Uhum. A história é A história, resumidamente, ele é um filho do chefe da Yakuza, Ah, que é muito burro. Ah, que legal. Né? Ele é muito burro, ele não terminou a escola, ele saiu da escola no colegial. E aí só que ele acaba atrapalhando as negociações do pai por causa da burrice dele, calculando o valor de negociação errado, essas coisas. E aí o pai dele fala, ó, você não vai mais fazer parte da Yakuza enquanto você não terminar o colegial, vai fazer um supletivo. E aí, só que o cara já, tipo, é grandão, marmanjão, e ele tá lá com os molequinhos na escola, tipo, disfarçado lá, infiltrado, como se fosse um aluno colegial mesmo. Então, ele tem que ficar certinho na escola, aguentando as coisas dos moleques lá, sem fazer nada, sem levantar suspeita, e de noite é o cara da Yakuza, malvadão, que vai fazer as negociações. Muito engraçado, é comédia. É assim, né? Depois eu vou procurar. Parece que tá Isso, certo. My Boss, My Hero é muito bom. Ah, tem supletivo no Japão? Tipo, nossa, a gente se atrasa na escola por uns anos, Pô, isso aí aí eu não faz sei. juntos algumas séries. Eu Não sei. sei, de supletivo eu não sei não. Mano, Esse é um eu queria ter mistério, né? estudado Porque isso. lá a taxa dos analfabetos é muito baixa, baixa, né? é baixa. O ensino é muito baixíssimo. Tipo, deve ter alguma coisa do tipo, mas como não é comum, acho que é uma Ninguém Os caras são fala. excluídos, são apagados da sociedade. Né? Os caras estudam tanto, mano. Mas tem bastante gente que não termina a escola até. Tipo, eles não são obrigados aí. Que aí se Sabia? mata, né? Não aguenta a pressão. Uhum. Aí pega a cordinha. E também não é obrigado. Acho que o Coco, ele não é obrigatório. Você pode ir ou não, se você não quiser. Sim, tá correto. O corpo não é obrigatório. Não é obrigatório. Aqui é. No Brasil é. Se você não ir, Caramba, não é obrigatório, mas eu acho que todo mundo faz, né? todo mundo. Rapaz, né? É A meio. maioria faz, mas meio- não é obrigatório. É porque tem gente que pode largar pra ir trabalhar, né? Também, Sim. né? Porque no corpo já acho que já dá pra trabalhar. E se você larga e não faz, Se só precisar. todo mundo te olha mal, sei lá, é muito feio. Como é que você não estuda? É muito cultural, né? Uhum. Acho que a conversa já rendeu bastante, né? Rendeu Acho que por uma bastante. primeira edição tá bom. Sim. Então, galera, então é isso, né? A conversa foi muito boa. O podcast rendeu, tá mais de 1 hora, né? Gravando. Nossa, deu bom. Rendeu bastante, deu bom. Depois aí, galera, vamos se adicionar nas redes sociais aí. Pô, sim. Vocês podem divulgar, Eu já podem perturbo divulgar. os demais, eu acho. Se vocês quiserem divulgar mais Nossa, uma deixa vez, eu ver aqui. pô, entra pra dentro. Vai molhar o celular e vai parar a gravação sua. Não, tá de boa, eu tô cobertinho aqui. É a prova d'água, o celular dos churros. Então, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Queria falar uma coisa, né? Pode falar. O Daniel. O Daniel ele é bem quietinho, mas eu gosto quando o Daniel fala. O Daniel ele tem um grande conhecimento sobre Não, o cara é cultura inteligente, científica, Ah, eu gosto. obrigado. Cara é inteligente. Cara inteligente. Ele manja. Você tem que ver ele lá no grupo Ele é do tipo WhatsApp. aqueles mestres sábios, assim, que tá em cima da pedra cruzada, assim, e o livro na mão, assim, ó. Aí só espera o momento certo e já fala, pá! O cara é inteligente, pô. Eu lembrei Nossa. do mestre dos magos. Gostei dele falando, fala bem. Da hora. Então, alguém tem mais alguma Obrigado. coisa? Se alguém tem alguma coisa pra divulgar, pra falar no final, Ah, eu vou me divulgar, né, galera? Agora é a minha hora de pode divulgar. 10 mil inscritos. Mexenzinho. Deixamos. Ah, então, eu sou o famoso Churros. No Instagram. Depois você vai deixar na descrição Eu aí deixo, do coloco. Instagram. @churros.negro. O canal, né, também, que é o Otaku no Japão. Sim. Que eu faço uns rolês, uns vlogs, Da hora. eu mostro um pouco aqui. Seu canal é Às muito vezes foda, eu tento pô. falar um pouco de. Falo de língua japonesa às vezes lá, né? Tô tentando fazer um vídeo com o Shiro em breve aí, né? É nóis. Fazer um vídeo também. Isso combina. E eu acho que é só isso. É só no o Instagram mesmo e no YouTube, né? Que é o Otaku no Japão. Uhum. Só. Renê? Eu tô no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, qualquer rede é só procurar René o quê? Que você vai achar lá. Eu falo de variedades e curiosidades no geral, assim, e claro que sempre o Japão tá no meio também, né? Tanto o idioma como cultura, alguma coisa do tipo. É isso aí. Júlia, também quer falar alguma coisa?
Dá um tchau pra galera. Tchau, valeu. Tchau. Então, e o Daniel? Daniel? Falar um tchau? Não tenho nada, só agradecer por ter me chamado para participar, foi um prazer. Disponha. Não esquece de entrar no meu canal, galerinha. Sim, depois eu mando o link do seu canal lá no grupo pro pessoal, Xuxa. Assim, mas. E Sim, Só pra galera. lembrar, só pro pessoal lembrar. se tudo der certo, a gente ainda faz mais podcasts assim, foi da hora. Vamos fazer isso eu próximo concordo. em casa, pode ter certeza. Eu concordo. Valeu aí por todo mundo que compareceu aqui ao nosso podcast. E estamos acabando aqui o primeiro podcast. Falou. Valeu, obrigado aí por chamar aí. Primeiro podcast que eu participo. Falou. Valeu. Obrigadão, Chile. Tchau, Nada. pessoal. Obrigado. Valeu. Falou.